Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Redação Regional, aqui na sua Santa Cecília TV. Hoje a gente vai viajar nas obras da ilustradora Nice Lopes. Nice, seja bem-vinda à Redação Regional. Obrigada, Renan, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A gente que agradece. Bom, para começar, eu gostaria de saber como é que você descobriu a arte de desenhar. Desde criança, né? Todas as pessoas, costumo dizer que todas as pessoas desenham antes mesmo de escrever, né? As crianças desenham e elas interagem, né? Elas se expressam através do desenho. Só que tem gente que para, né? Eu continuei. Então foi desde a infância. Eu tinha um vizinho bem atencioso, até na época ele era adolescente, e eu bem criancinha, uns 4, 5 anos, e ele desenhava muito bem. Então eu sempre fugia para a casa dele para vê-lo desenhar. E foi daí que eu comecei a ter esse gosto pelo desenho, né? E não parei mais. Né? Isso é bacana, né? E como é que você, quando você começou a definir o seu estilo? Então, definir estilo é difícil. É difícil. Né? Você começa copiando outros ilustradores. Não falo copiando literalmente, mas servindo de referência. Né? No começo, como eu trabalhava no começo com moda, eu copiava muito Jason Brooks. Tentava copiar o estilo dele, que ele é um ilustrador de moda muito conceituado, famoso. Mas daí depois você começa, né, a brincar um pouco. E realmente, quando eu defini meu estilo mesmo, que eu acredito, foi quando eu tive uma férias forçada, tive que fazer uma cirurgia de vesícula, fiquei em casa. E aí comecei, né, falei, o que eu vou fazer? Vou desenhar. Aí eu comecei a brincar. Eu gosto muito de brincar com fotos, então eu pegava referências de fotos, né? E comecei a abrir muitos olhos da personagem, comecei a fazer cabeças grandes. E aí eu falei, poxa, eu estou gostando disso. Aí comecei por esse caminho. Vou seguir por esse caminho. Que bacana. Os seus trabalhos, eles têm influências do escritor Edgar Allan Poe e do cineasta Tim Burton, né? De que forma a obra deles aparece no seu universo? Então, o Edgar eu conheci quando criança, né, lendo enciclopédias. Eu adorava ler enciclopédias de A a Z. E aí me deparei com a biografia dele. Eu falei, nossa, que interessante, né? Ele tem uns contos macabros e tal. E na adolescência, no colegial, uma professora que dava aula de inglês, ela levava uns contos do Edgar Allan Poe. Na época, eles eram narrados pelo Vincent Price. Então aquilo tinha uma coisa fúnebre, né? Ao mesmo tempo era instigante para nós adolescentes. E aí eu comecei a gostar muito desse universo meio fúnebre, né? Do Tim Burton, eu tive primeiro contato com a obra dele com o filme Eduardo Mãos de Tesoura. E aí eu gostava também, porque ao mesmo tempo que é fúnebre, dá uma lição de vida, é bonito, é poético. Sim. Né? E isso no meu trabalho às vezes aparece nisso. Tem um pouquinho de sanguinho aqui, tem um coração no pescoço, né? Eu gosto muito desse universo, né? Que legal, que legal. Os seus traços, eles já atravessaram aí as fronteiras e têm reconhecimentos internacionais, né? Conta pra gente um pouquinho dessas experiências, desse reconhecimento, que acho que para um artista é muito bacana, Nossa, né? É maravilhoso. O primeiro, eu saí no Illustration Now 2, que é um livro editado pela Taschen, que é uma editora alemã. Na época, é como se fosse uma concorrência entre os ilustradores, né? Mais de 500 ilustradores mandaram os trabalhos para lá. E o Julius Widmann, que é o editor, ele é brasileiro, apesar do nome, mas ele é editor da Taschen na Alemanha. E aí ele gostou e inseriu o meu trabalho. Então, para mim, ali foi que eu comecei a ter noção do que realmente eu queria ser. Eu falei, não, eu vou ser ilustradora mesmo. E depois surgiu um convite dele também para fazer o Illustrational Portraits, que são ilustrações, né, de vários ilustradores do mundo todo retratando alguma personalidade. Né? Esse segundo livro teve até um lançamento no Brasil, eu participei, fiquei muito feliz. E também fiz alguns trabalhos para o Wall Street Journal, que é um jornal de Nova York, na área de moda. Né? Tinha uma coluna da Terry Richards, se não me engano o nome dela, e aí eu ilustrava, né? Ela dava o tema e eu ilustrava o tema para ela. Nice, então daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, que chegou a hora da Ione Furukawa com os destaques de hoje. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Nice. Será votado hoje, às 3 da tarde, na Câmara Municipal de Santos, o projeto do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que permite o gerenciamento de equipamentos públicos municipais por organizações sociais, as chamadas OSs. O projeto deveria ser votado na sexta-feira em sessão extraordinária, mas os parlamentares foram impedidos de entrar no plenário pelos servidores municipais que realizaram protesto. Eles prometem voltar hoje.
Mais detalhes sobre esse assunto você encontra no santaportal.com.br. O governador Geraldo Alckmin visitou ontem a região e anunciou uma série de investimentos. Durante fala do governador, houve protesto de moradores do Macuco. Algumas casas do bairro serão desapropriadas por causa das obras do túnel entre Santos e Guarujá. O governador chegou no início da noite, sob fortes vaias, na passarela do samba, para fazer alguns anúncios de investimentos para a cidade. Entre eles, a abertura de licitação para as obras do túnel de ligação seca entre Santos e Guarujá. Que nós vamos ouvir todos vocês, nós vamos ouvir todas as famílias. Vai ser uma licitação internacional, podem participar empresas brasileiras e empresas dos outros 48 países que integram o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa é uma fase muito importante do processo de implantação do túnel, porque é a abertura do processo de licitação. Um contrato de 1.894 bilhões de reais, o maior contrato único de obra pública viária da história da Baixada Santista e um processo licitatório que se estenderá até julho do ano que vem. Bianca mora há 27 anos no Macuco, um dos bairros onde devem acontecer desapropriações para a realização das obras. Somos moradores há muito tempo, há anos ali, temos uma vida, né, nossas famílias, vizinhos, né, prejudica bastante. A Prefeitura tem estabelecido um permanente diálogo com a população dos bairros do Macuco, do Estuário. Nós avançamos na proposta do Governo do Estado, proposta que foi apresentada atualmente, ela reduz o número de desapropriações significativamente. Estamos trabalhando para minimizar todos os impactos sociais, inclusive estudando uma alternativa com o Governo do Estado para que nós possamos ter um empreendimento habitacional, conjuntos habitacionais no próprio bairro, desenvolvido pelo Estado, para que a população que será afetada com essas apropriações possa permanecer no mesmo bairro em que mora atualmente. Além do túnel, o governador ressaltou a importância do VLT, veículo leve sobre trilhos. As obras já foram iniciadas. Não poluente, elétrico, silencioso, que vai na região metropolitana ser um importante instrumento de transporte de qualidade para a população. O governador também inaugurou a primeira unidade móvel de instrumentação do programa Via Rápido Emprego, que vai oferecer 60 vagas mensais em cursos na área de petróleo e gás para desempregados. Cada aluno receberá R$ 460 para estudar. Além disso, Geraldo Alckmin anunciou a Operação Verão, que começa a partir do próximo dia 26. Na área de segurança, lançou também a atividade delegada, que remunera o policial militar que trabalhar em dia de folga. Santos é a 29ª cidade a assinar o convênio. Se um policial que ganhe R$ 3.200, ele vai ganhar mais R$ 1.600, R$ 1.700 na atividade delegada, ele vai para quase R$ 5.000 um soldado. Depois, queria também destacar, e ganha a sociedade, que é mais polícia na rua, preventiva, ostensiva, dando mais segurança à população. Nisso, você também já fez ilustrações para livros infantis. Quais os cuidados que um profissional deve ter a realizar esse tipo de trabalho? Livro infantil é muito bacana de fazer, né? Eu adoro. E, primeiro, o livro infantil tem que ter um cuidado maior porque você está falando com criança. Só que, muitas vezes, alguns ilustradores pensam que a criança menospreza um pouco a inteligência da criança. Então, você pode brincar, né? O legal é isso, você pode interagir com ela brincando mais do que se fosse para um livro mais adulto, por exemplo. O legal é você ler o texto antes, né, do escritor, ler bastante, conversar com o escritor, se possível, que tem escritores que te dão abertura para isso, para você conversar um pouco sobre as suas ideias, né? De repente, pegar algumas ideias também do escritor. E aí eu costumo dizer que acontece o seguinte, a gente tem um livro escrito pelo escritor, a gente tem um outro livro que foi feito pelo ilustrador e um outro livro quando a criança vai ler, né? Porque tudo aquilo que está ali no livro, a escrita e o desenho e a ilustração, vão se juntar e um universo novo vai ser criado pela criança, né? Então, assim, o cuidado é esse, você, acho que é o principal, não menosprezar a capacidade da criança de entender. E quais são as dicas que você dá para quem tem esse talento e não sabe por onde começar? Olha, eu comecei com moda, né, fazendo estamparia para moda.
né, que é um universo assim que eles pedem muito ilustrador, né? E só que aí você começa naquele processo corrido e tal, e você quer fazer uma coisa mais autoral, e a moda às vezes não te dá isso porque já tem um briefing, né, enviado pelo estilista, pela confecção. Então eu comecei a migrar pelo editorial. Fiz ilustrações para a revista Cláudia, né, principalmente de horóscopo. Eu costumo dizer que eu até me especializei em ilustrações de horóscopo, né? Mas os meus principais trabalhos, por incrível que pareça, foram feitos contatos pela internet. Né? Uma dica importante, né? Então, muita gente não gosta, né? Mas eu fiz um blog, né? Agora eu tenho uma página no Facebook, então muita gente entra em contato comigo pela internet. E aí um vai falando para o outro e assim vai o trabalho. E, por exemplo, um portfólio, se alguém quiser montar, o básico é você colocar uns 10 trabalhos bacanas, os mais bonitos, né, os mais chamativos no começo, que é para dar aquele impacto em quem vai ver. A primeira impressão é que fica. Isso, E se quiser, por exemplo, começar nessa parte editorial, visitar editoras mesmo, levar o seu portfólio, marcar horário. A editora Abril, por exemplo, em São Paulo, ela é muito receptiva a novos ilustradores, né? De repente você pode ligar, marcar um contato, eu fiz isso. Ir lá, mostrar o seu portfólio, né? Que legal. E você falou de Facebook, das suas páginas, do blog. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu universo, conhecer um pouco do seu trabalho, das ilustrações, qual o contato, o site? Então, eu ainda não tenho site, que eu não tive tempo de fazer, mas tenho o Facebook, né? É só procurar Nice Lopes no Facebook. Eu tenho um blog, que é www.nicilopes.blogspot.com. E eu tenho também trabalhos que são as minhas ilustrações em formas de pôster, que são vendidas na Urbanarts, que é www.urbanarts.com.br, que é, além de uma loja na internet, tem loja física também. Tomara que em Santos abra uma, porque tá difundindo no país inteiro, bem bacana. Legal. Nice, a gente agradece a sua presença aqui no Redação Regional e desejamos sucesso, Muito sucesso, toda a sua carreira aí pela frente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Obrigada, viu? O Redação Regional vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo início de semana. Até amanhã. Envie sua crítica ou sua sugestão para o nosso e-mail, redaçãoregional@unisanta.br. Tchau!